Maravilha, seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nessa aula nós vamos continuar trazendo para você a resolução da prova do Conselho Nacional do Ministério Público. Concurso realizado em 2023 pela banca Sebrasp. Mas antes de continuar, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no canal de Estatística para Concurso e ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui de estatística para concurso. E nessa aula eu vou continuar trazendo para você a resolução dessa questão aqui que apareceu lá no concurso do CNMP. Eu quero dar um salve aí para o aluno Theo Albuquerque, que percebeu que ficou cortada a última aula lá no finalzinho. E se você não viu a resolução dessa questão, vale a pena porque nós mostramos resultados espetaculares nessa questão aí do CESP-Sebrasp. Dá uma olhadinha aqui no card para você acompanhar o começo dessa história. Então, lá na nossa aula, nós vimos o seguinte, que essa distribuição de probabilidade aqui, na verdade, se trata de uma distribuição do tipo de Poisson. D segue uma distribuição do tipo de Poisson com parâmetro lambda igual a 3. Então, muito embora esteja aí escrita dessa maneira, essa distribuição D, que está aí numa fórmula recursiva, se trata de uma distribuição do tipo de Poisson. Isso significa, então, que nós temos que a probabilidade de D igual a D é igual a 3 elevado a D é elevado a menos 3, tudo isso sobre o D fatorial. Obviamente, D assume os valores 0, 1, 2 e assim sucessivamente até o infinito. Nós vamos trazer para você aqui, olha só, a avaliação da questão de número 59. Então, veja só, muito embora essa questão aí, ela traz o seguinte, a probabilidade de D igual a 6 maior ou igual a meio, o caminho natural do concurseiro seria, então, sair fazendo essa conta aqui, olha só. O que nós temos? Probabilidade de D igual a 6 é igual a 3 elevado à sexta potência é elevado a menos 3 sobre o 6 fatorial. Então, veja que é uma conta muito esquisita e muito trabalhosa para a gente resolver numa prova de concurso. Em vez disso, olha só, vamos escrever essa probabilidade dessa forma aqui. E note que esse aqui é um concurso para estatístico. Muito raramente, um concurso para estatístico cai uma questão que seja uma aplicação de fórmula direta. Então, uma dica muito importante para você, muito difícil num concurso de um nível, mais elevado para estatístico, você vai simplesmente aplicar uma fórmula e fazer um cálculo. Você viu lá na outra questão, novamente, eu convido você a ver lá no card a resolução das outras questões, que nós chegamos às conclusões sem aplicar as fórmulas diretamente. Então, olha só, a probabilidade de D igual a 6, nós vamos escrever essa probabilidade da seguinte forma. Note que a recorrência, nós vínhamos mostrando isso aqui para você, ó. Olha só, a recorrência, ela ficou dessa maneira aqui, olha só. A gente escreveu essa fórmula desse jeito aqui. Dá uma olhadinha no card na outra aula. Então, o que acontece? Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui vai ser 3 sobre 6 vezes o 3 sobre o 5
o 3 sobre o 4, o 3 sobre o 3, o 3 sobre o 2, o 3 sobre o 1. E vamos colocar isso aqui, olha só, nós temos aqui os 6 fatores, né? Que me indicam o 3 elevado a 6. Isso aqui vezes o E elevado a menos 3. Então, veja só, quando nós temos um número qualquer, suponha que você tem aqui o número 2. Se eu pego o número 2 e multiplico por um número maior do que 1, eu multiplico o 2 por 1,5, por exemplo, eu vou ter o quê? O resultado igual a 3. Então, note que, ao multiplicar o número 2 por um número maior do que 1, eu obtenho o número 3 e o 2 fica, então, menor do que o 3. Quando eu pego o 2 e multiplico por um número entre 0 e 1, suponha que eu estou multiplicando por meio, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar 1. E agora eu tenho o quê? Que o 2 é maior do que 1. Então, por que nós estamos fazendo ou mostrando para você essa constatação matemática? Se você observar, quando nós escrevemos aqui dessa forma, olha só, nós temos aqui, isso aqui é igual a meio, vou escrever dessa forma aqui, vou voltar aqui para o vermelho. Isso aqui é um número entre 0 e 1. Portanto, quando eu multiplico meio por um número entre 0 e 1, eu obtenho um número que é menor do que meio. Portanto, eu posso escrever isso aqui muito tranquilamente, pelo que a gente mostrou anteriormente. Veja que, ao adicionar aqui mais um fator 3/4, note que 3/4 é um número entre 0 e 1. Portanto, eu poderia escrever muito tranquilamente que isso aqui é menor do que meio. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui nessa questão é o seguinte, olha só, aqui nós vamos ter o 3 sobre 3 já é um número igual a 1. Portanto, eu obteria o mesmo resultado anteriormente e poderia dizer aqui, olha só, 3 sobre 3, isso aqui é um número menor do que meio. Agora, quando nós passamos aqui, eu posso até escrever isso aqui como 1 também, ó. Vou colocar esse 3 sobre 3 como 1. Agora, quando nós passamos aqui para o 3,5, note que isso aqui é um número maior do que 1. Ou seja, eu poderia me confundir aqui, porque agora eu estaria multiplicando por um número que é um número maior do que 1. Em vez disso, o que nós vamos fazer? Olha, note que nós temos aqui uma potência E elevado a menos 3. Eu estou demorando um pouquinho aqui nessa questão, só para isso ficar bem claro para você, tá? Olha só, nós temos aqui o E elevado a menos 3, vou até escrever isso aqui do outro lado. O E elevado a menos 3 é igual a 1 sobre E elevado ao cubo, tá? Então, o que eu vou fazer isso aqui? Qual vai ser o meu macete para anotar que eu vou continuar fazendo aquela avaliação que eu estava fazendo anteriormente? Eu vou colocar esse 3 sobre 3 como 1 sobre E. Por quê? O número de Euler é aproximadamente 2,7. Portanto, é um número maior do que 1. De tal sorte que eu tenho 1 sobre E vai ser um número menor do que 1. Ele é um número maior do que 0 e menor do que 1. Portanto, eu poderei continuar fazendo a mesma avaliação que eu estava fazendo anteriormente. Aqui, no 3 sobre 2, o que eu vou colocar? Eu vou colocar 3 sobre 2E.
de tal sorte que 2 vezes o E vai ser o quê? Um número maior do que 5. Portanto, essa fração aqui, 3 sobre 2E, é um número menor do que 1. E eu continuo, então, fazendo a mesma avaliação que eu vinha fazendo anteriormente. E, finalmente, olha só, nós podemos escrever aqui vezes o 3 sobre E. Aí você poderia imaginar, o 3 é maior do que o E, isso aqui vai dar um número maior do que 1. Então, a gente pode resolver isso aqui tranquilamente, olha só. Em vez de fazer 1 sobre E, eu continuo com 1 aqui e faço 3 sobre E elevado ao quadrado. De tal sorte, olha só, que tudo que nós temos aqui embaixo é exatamente o que está aqui em cima. E eu posso escrever muito tranquilamente que esse número aqui é menor do que meio. Vamos ver se está aparecendo direitinho aí para você. Vou mudar para cá. Então, olha só, isso aí fica válido. Mas o que é tudo isso que nós temos aqui? Tudo isso que nós temos aqui é a probabilidade de D igual a 6. Então, eu posso escrever que a probabilidade de D igual a 6 é um número que é menor do que meio. Posso escrever isso aqui segundo essa análise e concluir que essa questão aqui está errada. Então, a gente foi aqui bem didático para você entender que você não precisa fazer essas contas. E nem precisa sequer realizar toda essa avaliação que eu fiz aqui passo a passo. Só estou fazendo isso aqui para mostrar para você que esse resultado aqui da questão de número 59 é um número menor do que meio e nós temos aí um item errado. Então, eu espero que tudo isso tenha ficado claro para você. Você que chegou aqui, meu muito obrigado por assistir essa aula. Se você quiser aí verificar a resolução desses outros itens, mais uma vez, aqui está o card para você. E se você tem interesse na sua preparação, probabilidade para concurso, estatística para concurso, dá uma olhadinha aí nos links na descrição do vídeo, que nós temos aí os cursos que vão acelerar a sua preparação para a sua aprovação em probabilidade e estatística. Grande abraço e até a nossa próxima aula.